Continuamos com o centenário de Nelson Rodrigues e é obrigatório voltar à peça Vestido de Noiva, que mudou tudo no teatro brasileiro. Mudança radical na história da dramaturgia, que é discutida até hoje, desde 1943, quando foi apresentada pela primeira vez. Nelson Rodrigues escreveu que nem sua família aplaudiu, mas, aos poucos, o público começou a reagir, sem saber ao certo por quê. Um drama de memória e imaginação, com personagens entre a lucidez e a alucinação. Depois da apresentação, Nelson Rodrigues saiu sozinho pela madrugada, sem mesmo saber que estreara, na verdade, um marco na história do teatro, com renovações nunca imaginadas. Nelson Rodrigues, aquele que dizia: não se apresse em perdoar, a misericórdia também corrompe. Como eu dizia, vestido de noiva era o caos. Ninguém bate palmas, nem minhas irmãs. Ainda silêncio. Atônito, pensei em Roberto Marinho, que estava no camarote ao lado. Devia estar me achando uma besta. E de repente começaram palmas escassas, esparsas. Um aplaudia aqui, outro ali, um terceiro mais adiante. Atracado à cadeira, sentia-me perdido. Mas eu vi a progressão. Focos de palmas em vários pontos da plateia. E súbito, todos acordaram do seu espanto. Ergueu-se um uivo unânime. Os aplausos subiam até a cúpula e se multiplicavam as cintilações do lustre. Era como se o grande Caruso tivesse acabado de soltar um dó de peito. Os artistas iam, voltavam. Veio Ziembinski, arrastado, de mangas arregaçadas, com o suor do gênio pingando da fronte alta. E súbito, uma voz, possivelmente de José César Borba, uma voz se esganiçava. O autor! E não foi só o César Borba, não, muitos outros. Inclusive mulheres pediam, exigiam, o autor! A plateia exigia o autor. Mas virada para o palco, de costas para mim. Senti como se fosse um puro espírito que vaga, invisível, inaudível por entre os vivos. Deu-me uma vontade furiosa de gritar: sou eu! E nada. Por que os artistas do palco não apontavam? Ali! Por todo um minuto sem fim fui excluído da apoteose e me senti um marginal da própria glória. Recuei pro fundo do camarote, dilacerado de vergonha e frustração. Mas eu tinha que abraçar o Ziembinski, o elenco. Fui pra caixa. Quando entrei, vi uma multidão. Ziembinski berrou: o autor! Recebi uma ovação espantosa. Eu estava emocionalmente exausto, as pernas bambas, a vista embaçada. Abraço longa e desesperadamente Ziembinski. O polaco. Ninguém o chamava de polonês, mas de polaco. O polaco dera o que parecia o caos, uma ordem translúcida, perfeita. Depois de Ziembinski, saí abraçando os intérpretes, um por um. Evangelina, Stella, Carlos Perry, Graça Mello.
Expedito Porto, Carlos Melo, Isaac Pascoal. Do alto do camarote eu era fisicamente desconhecido. Agora não. Ziembinski me apresentara. Da caixa do teatro até a porta dos fundos, eu não dei um passo sem esbarrar, sem tropeçar numa admiração patética. Uma senhora perfumadíssima me atropelou. Parece Pirandello! Quis saber se eu gostava de Pirandello. E eu, que jamais o lera, assumi um ar de pirandeliano nato, hereditário. Passo a passo ouvi a mesma pergunta. É a sua primeira peça? Só então percebi que A Mulher Sem Pecado estava solidamente inédita. Naquela época era fatal. Qualquer peça que não fosse idiota tinha que ser pirandeliana a muque. Finalmente desvencilhei-me dos admiradores e cheguei a Roma. Estou andando na calçada, na avenida, atravesso a Almirante Barroso, vou na direção da Galeria Cruzeiro. A glória era recente demais. Uma hora antes, eu não passava de um pobre rapaz que ganhava 700 mil réis mensais, 500 na folha e 200 por fora. As coisas me pareciam uma irrealidade atroz. No próprio edifício do Liceu de Artes e Ofícios, quase ao lado do Globo, havia uma casa que era a um só tempo leiteria e restaurante. Lá serviam um prato chamado almoço nevada, típico da classe média. Era um bife que podia ser acompanhado de batatas fritas ou 2 ovos estrelados com arroz. E mais, manteiga, pão e um pudim de sobremesa. Tudo isso a um preço compassivo e generoso de 12 mil réis. Entrei na leiteria deserta. Sentei-me num canto. Disse sem olhar o menu: traz um almoço nevada com batatas fritas.